Olá, galera. Eu não sei por que eu estou gravando esse vídeo. Talvez seja porque eu não tenho nada pra fazer. Quando o ser humano não tem nada pra fazer, ele inventa ideias absurdas. Mas me veio à mente, eu estava em casa, quer dizer, eu estou aqui em casa ainda pensando, por que nós ainda não conseguimos criar uma máquina do tempo? Sim, realmente, eu penso nessas coisas, tá? Porque se nós conseguimos é, montar, né, visualizar grandes propriedades de jogos, gráficos enormes e teorias sinistras e campos quânticos, até mesmo criar é, computadores generativos que nos dão respostas de alta precisão com o próprio chat GPT, porque nós não conseguimos manipular o tempo. Bom, teoricamente, manipular o tecido espaço-tempo de uma maneira precisa pode parecer fácil se você pensar em algumas sugestões. Quando você joga jogos de celular ou você havia aqueles joguinhos antigos, vou começar com um pequeno exercício de regressão. Pense nos jogos populares dos anos 60. Você tinha aqueles promptzinhos de comandos com vários pixels, né? Várias é, criações de imagens de uma boa resolução até. Eu fiquei até impressionado com aquilo ali. Aí você começa a olhar aquilo ali e pensar: nossa, nós chegamos nesse nível, né? É claro que esses jogos eram criados por grandes empresas, né, que queriam manter as pessoas ficcionadas naqueles jogos, porque chamava atenção, né? Tipo, tu comprava um Windows 80 ou um Windows XP, né? Mas o Windows XP é mais coisa. Tô falando aqueles computadores dos anos 50, 60, 70. Aí eles colocavam esses jogos assim pra manter as pessoas presas naquilo, né? Assim como os jogos retrô dos anos 80, Pac-Man, Snake Game, Pong, com gráficos até que bons e com umas linguagens bem primitivas, cara. Visual Basic, Pascal, Fortran, são exemplos de linguagens interpretadas, se eu não me engano. E Pascal, não me lembro se é compilada, parece que é compilada, velho. E você vê, né, que os programas eram bons realmente. Só que quando você pensa nos tempos modernos, você consegue replicar qualquer jogo de antigamente com tecnologias bem simples, como o JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação que tu consegue replicar qualquer tipo de jogo antigo, tendo apenas conceitos comuns da web. E não é tão difícil, é só você saber JavaScript e saber desenhar e tal. Não desenhar assim, eu tô falando de não pintar, né, num papel, mas eu tô falando assim de saber os comandos para desenhar na tela e tal. E pronto, você já criou qualquer tipo de jogo, você já pode criar qualquer tipo de jogo 2D, até mesmo com gráficos e imagens, tá bom? Então, esses dias eu tava pensando, e se eu criasse uma máquina do tempo? E se eu realmente conseguisse achar uma forma de conectar os dois? A tecnologia digital e o próprio tempo, assim por dizer, conectado comigo, uma máquina enorme que conseguisse assimilar tudo isso e me fizesse voltar por algum acaso. Esses dias eu estava vendo esse filme Projeto Almanac, cara. Para você entender tudo que eu vou falar nesse vídeo, você tem que ter visto pelo menos o filme Projeto Almanac. Tenha uma noção das três dimensões espaciais que nós estamos: altura, largura, comprimento. Não, peraí. Altura, comprimento e a largura, tá? Então você consegue se mover para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e para frente e para trás. Você não pode ir para nenhuma direção além disso. E qualquer uma dessas dimensões num círculo tridimensional, no que seria uma esfera, vai ser variado através dessas três dimensões espaciais que eu acabei de falar. Você levanta seu braço, você está nada mais, nada menos do que movendo o seu braço no eixo X, no eixo Y e com o Z auxiliar, dizendo quanto para trás o seu braço está se movendo ou quanto para trás, para frente, né, no caso,
o para trás seria um valor negativo, né? Você está movendo para frente. Mover para frente não é nada mais que mover para trás negativo. Então você consegue ver as variações de movimentação aí, que vocês não estão vendo o movimento que eu estou fazendo com a mão agora, porque eu só posso usar uma câmera por vez. Mas se esse vídeo fosse bem editado, colocasse imagens, colocasse cenas de filme para vocês verem, vocês vão ver que eu não estou nada mais, nada menos que movendo esses três dimensões espaciais, certo? Enfim. E se o tempo realmente faz parte da quarta dimensão, por que nós não conseguimos manipulá-lo agora? Se você pegar qualquer coisa que está na sua frente, por exemplo, um prato, um ventilador, cortina, esses materiais funcionam, estão presos nessa terceira dimensão. Você não consegue ver a quarta dimensão deles, né? Nós temos uma ideia do que seria bem aproximado a respeito da quarta dimensão, que é um objeto bem fácil de ser visto, que é o Tesseract. Mostre a imagem de um Tesseract. Eu acho que é assim que se escreve. Agora você consegue gerar essa imagem, por favor, mano, por favor, por favor. Por favor, gera a imagem, gera a imagem, gera a imagem. Ai, droga. Ai, não. Ele fez errado, ele fez errado. Esquece, esquece. Tá. Então, bora voltar aqui. No filme, Pera aí, mais pra cima, mais pra cima. No filme Projeto Almanac, existe uma máquina do tempo que está presa, suspensa embaixo do piso de um porão de um adolescente chamado David, e um jovem, né, chamado David, e ele tem mais dois amigos e uma irmã chamada Christine, tá? E mais os dois amigos dele, que é o Quinn e o Adam. Eles são jovens cientistas e conseguem achar uma forma de fazer com que essa máquina do tempo comece a funcionar. Bom, enfim, toda a história do filme passa, né? E eles conseguem realmente viajar no tempo. E como o próprio filme diz, né? Existe um navegador, navigator, um computador onde tu consegue ajustar as dimensões e a máquina que executa isso, e a fusão acontece. A fusão que eles falam não é especificada no filme, mas eu acredito que é a fusão do próprio tempo com o espaço. A fusão é percebida, e como navegador ele consegue mapear essas coordenadas temporais e mandar a pessoa de volta de volta no tempo naquele momento. Cara, então, tipo, se eu fosse criar um jogo que pudesse fazer uma criatura no meu jogo, né, um meu NPC ou qualquer coisa que seja, até mesmo uma própria vida nova, né, com uma inteligência artificial, eu criasse um personagem que pudesse ter pensamento e consciência, será que eu conseguiria salvar a todo tempo aquela história e fazer com que ele realmente voltasse no tempo? Parece uma ideia até um pouco de queimar o processador do computador, porque você salvar várias imagens ao longo da história. Imagine que você tirasse uma foto por segundo, não, 1.000 fotos a cada 1.000 milissegundos durante uma hora. O seu celular ficasse tirando fotos, 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 uma hora iria acabar o espaço de armazenamento do seu celular e você não ia conseguir usar ele mais para mais nada. Basicamente é isso que acontece toda vez que você joga um jogo, só que ele não salva as imagens, né? Eu tava pensando em fazer isso. Então, se é tão difícil replicar isso até nos computadores, será que seria fácil fazer isso na realidade? Então, perguntei ao próprio ChatGPT, e com a ajuda dele eu vou mostrar como é que nós não podemos ainda viajar no tempo de nenhuma forma, nem se a gente, nem com a nossa tecnologia atual e nem com os avanços dos computadores. Bom, então perguntei por que nós não poderíamos ter realmente uma máquina do tempo igual ao do filme Projeto Almanac.
Bom, primeiro ele diz que aqui uma máquina do tempo, como a do filme Projeto Almanac, não é possível devido às limitações da ciência atual e a complexidade dos conceitos envolvidos, tá? Percebam que são vários aqui que ele vai apontar, mas um que me chama mais atenção é o próprio número um, a natureza do tempo. O tempo por si só, você não consegue tocar nele, né? Você não consegue sentir, cheirar o tempo. Nem mesmo, vamos dizer, supor, ver o tempo. Você não consegue ver o tempo. Aí você, mas eu consigo olhar o relógio. Mas o relógio, ele representa o estado atual do tempo em si. Ele não é o tempo, ele é um marcador cronológico, né? Ele não é o tempo. Você não consegue ver o tempo. Não adianta, você não consegue visualizar o tempo acontecendo. A não ser que você conseguisse ter, por um caso, olhos quadridimensionais. É por isso que eu falei sobre a quarta dimensão. Você não conseguiria visualizar isso acontecendo, né? Enfim, o tempo é uma dimensão complexa e a física moderna, especialmente a teoria da relatividade de Einstein, nos mostra que ele é relativo e depende da gravidade e da velocidade. Então, são dois pontos importantes, tá? Isso que me chamou a atenção. A gravidade ela é uma força que atua em oposição com a tua posição no eixo Y, né? No caso, na tua altura. Ou seja, quanto mais alto tu pula, a gravidade sempre vai te empurrar o mais baixo possível, até tu chegar no chão. E graças à nossa gravidade perfeitamente, como é que se chama? Ajustada, né? Nós não caímos no chão e ficamos deitados para sempre, né? Nós conseguimos ficar em pé. Porque a nossa gravidade é perfeitamente ajustada com base no nosso planeta, né? Agora, se por exemplo a da gravidade da Lua, você pula, você vai demorar um pouco para para voltar para a Terra e ainda vai ficar flutuando por um tempo, né? Agora, se você for vamos ver a gravidade do Sol. A gravidade do Sol ele te empurra para baixo de uma tal forma que tu pode até se espremer. Se tu pulasse, né? Se tu conseguisse ainda pular, ele iria, é como se viesse uma mão de cima e te espremesse, te esmagasse e tu basicamente mesmo se o Sol ele não fosse tão quente assim, né, ele fosse um planeta, você irá morrer esmagado porque a gravidade de lá é muito baixa, beleza? Então, manipular o tempo diretamente exigiria tecnologias que estão além da nossa compreensão científica e capacidade de engenharia, tá? Então, de construir uma máquina do tempo, além de levar muito tempo e muito esforço, vocês vão ver que, mesmo se a gente conseguisse construir uma máquina que pudesse dar início ao projeto de viagem no tempo, mesmo com supercomputadores seria difícil, a viagem seria muito conturbada e mesmo assim essa máquina não seria perfeita. Os paradoxos temporais, eles acontecem quando você viaja no tempo e mata alguém da sua família, por exemplo, seu avô. Se você matar seu avô, você não acaba e viajar para o futuro, você acaba por eliminar sua própria existência. Ou seja, você não consegue nascer, né? Isso é apresentado no filme De Volta para o Futuro, quando o Marty, sem querer, atrapalha a relação dos seus pais. E se eles não se namorarem, não vão se casar e não terão o próprio ele no futuro, né? Então, vocês conseguem ver que essas problemáticas são impostas pra gente, mas o paradoxo do avô vai além de mais que isso. Se você viajar para o futuro, o tempo basicamente entraria em bug, você não consegue avançar, percebe? Você mata seu avô e você não é gerado no futuro. Só que se você não existe no futuro, você não criou a máquina do tempo. Então, se você não criou uma máquina do tempo, você não consegue voltar no tempo para matar seu avô. Logo, o seu avô ainda existe. Mas espera aí, se o seu avô existe, você existe, porque ele conseguiu fazer com que seus pais nascessem e seus pais nascendo consegue gerar você e você cria a máquina do tempo. Mas se essa máquina do tempo existe, você volta no tempo e mata seu avô. Então percebe que nós entramos num loop dentro do próprio tempo, mesmo se nós conseguirmos conceber a ideia de viagem no tempo
Parece que nós estamos tão longe disso que nós não conseguimos viajar no tempo nem na nossa cabeça, velho. Energia e matéria extremos. Esse é um ponto muito fundamental, é muito enorme também, muito complexo de falar. Teorias que discutem viagem no tempo como hipótese de buracos de minhoca exigem manipulação de matéria exótica e energia negativa. Energia negativa nada mais é do que não me lembro se é matéria escura ou energia escura. Ambos são bem diferentes em têm suas particularidades e seus conceitos bem definidos. Não sabemos como criar ou controlar formas de energia em larga escala. Nós não concentramos energia infinita. Então, se nós não alcançamos energia infinita, consequentemente nós não temos energia infinita para a máquina do tempo e essa máquina do tempo nem assim poderia ser construída. Tecnologia insuficiente. Mesmo os nossos supercomputadores quânticos, nossa matemática atual, nossa física, nossa medicina e tudo que existe, nem com as pessoas mais inteligentes do planeta, nós ainda não conseguimos alcançar essa meta enorme que seria a de criar um supercomputador com de navegação igual ao do projeto Almanac, que é apresentado quase no início da parte que eles encontram a máquina do tempo, que é onde eles encontram o Navigator. O Navigator seria mais ou menos uma forma de perceber as 4 dimensões juntas. Quando você viaja no tempo, você não tem apenas essa dimensão atrelada ao nosso querido espaço-tempo, né? Você basicamente tem tempo, espaço juntos. E o espaço ele é dividido em três linhas, né, retas, como eu já disse, que é a altura que você está do chão. Você teoricamente sempre iria iniciar no ponto zero, né, que você está no chão. 2. A posição na longitudinal, né, ou seja, você irá ficar um espaço no globo, né? E esse espaço ia ser a longitude e a latitude, que irá indicar basicamente teu eixo Y, né? Onde é que tu está e quantos metros você está do globo. Então, latitude, longitude e a sua posição acerca do eixo não, aliás, o eixo Z, na verdade, seria a latitude. Eu não sei se é latitude, longitude, sei lá. O eixo Y seria a tua altura, né? Então você estaria na altura zero, que é a altura do chão, né? Basicamente. Você sempre começa do chão e você viaja no tempo a partir daquilo ali. Mas o tempo. Qual seria a dimensão do tempo? Seria uma dimensão W, né? Basicamente. O que é o tempo? Nós não conseguimos nem construir essa ideia, porque nós não sabemos o que é a quarta dimensão física, e nós não conseguiríamos nem imaginar o que é a quarta dimensão teórica, né? A dimensão do tempo, assim. Nós não conseguiríamos ter uma noção de onde é que a gente vai chegar, entendeu? Nós não conseguimos, nós simplesmente não conseguimos criar supercomputadores tão poderosos para fazer isso aí. A ciência atual não permite manipular o espaço-tempo em nenhuma das suas concepções, e nem permite viagens temporais. Ponto. Já acabou. Você não consegue manipular as 4 dimensões ao mesmo tempo. É muita coisa. Você consegue se deslocar para frente e para trás. Você consegue ir para o lado e para o outro, né? Mas você não consegue voltar essas ações manipulando através de uma máquina, né? Você não pode voltar o que você já iniciou. Por exemplo, o cara que começa uma corrida não consegue simplesmente ativar um relógio e voltar para o início da corrida sem que ninguém lembre disso. Apenas ele. Você não consegue fazer isso. Mesmo as tecnologias avançadas de inteligência artificial e computação quântica não chegam nem perto de resolver os problemas fundamentais de manipulação do tempo. E as faltas de evidências é que ninguém tem evidência nenhuma de uma viagem temporal, nem aqui, nem na China, nem no futuro, né? Nem há 100 anos, nem nem nos tempos antigos.
Então, nós não conhecemos nenhum viajante do tempo. Então, teoricamente, isso é impossível mesmo. Nós nunca vimos o viajante do tempo é, chegando aqui e falando: olha, eu sou viajante temporal e daqui a não sei quantos anos a máquina do tempo vai ser inventada. Isso é a história do Exterminador do Futuro, né? As máquinas conseguem viajar no tempo, ou o próprio De Volta para o Futuro, onde existe um cientista louco que consegue fazer uma máquina do tempo. E você percebe que a história fica mais absurda quando apenas uma pessoa consegue, consegue criar uma máquina do tempo, né? Por exemplo, o Projeto Almanac, apenas 5 jovens, né? No caso, uma não é cientista, mas 5 jovens manipulam e conseguem viajar entre o passado, o presente e o futuro apenas com uma máquina do tempo. Só que 5 pessoas construir uma máquina do tempo, nem os maiores cientistas do mundo conseguem construir uma máquina do tempo. Então, como é que 5 pessoas, uma pessoa, iria conseguir fazer isso? Inclusive, a própria ideia de viagem no tempo é apresentada também no filme Loucura do Tempo, onde 3 jovens estão envolvidos numa viagem temporal. E apenas um jovem cientista consegue criar uma máquina do tempo totalmente sozinho, incluindo engenharia e a sua computação através de seus smartphones, criando um mecanismo sonoro que faz eles voltarem no tempo. O que o futuro pode trazer, tá? A ciência está em constante evolução e os avanços teóricos de física um dia podem trazer ideias de como viagem no tempo funciona. E pesquisas de mecânica quântica e energia escura, aparentemente energia escura mesmo, e gravidade podem revelar formas de manipular o espaço-tempo. Mas isso está séculos de distância, né? Vocês podem ver que no filme 2079 um cara ele consegue viajar no tempo e ver o que vai acontecer no futuro. Só que uma viagem no tempo pode ocasionar uma grande perda de eletricidade. Vocês podem ver que nós conseguimos eletricidade, nós temos energia, só que nós não temos energia infinita. Isso é uma teoria do filme Yesterday. Se vocês viram o filme Yesterday, vocês conseguem perceber que existe um apagão na cidade, no mundo inteiro. E simplesmente o pessoal esquece que existiram os Beatles, esquece que existiu Coca-Cola, esquece que existiu Harry Potter, que existe cigarro e outras coisas malucas que acontecem. A teoria de Yesterday diz que uma pessoa conseguiu viajar no tempo e pelas suas ações no passado, o futuro acaba ficando bagunçado e até como é que se chama? A teoria fundamental do filme é que ele se aproveita dos Beatles terem subido do planeta Terra, copia as músicas deles e escreve e diz que foi ele que fez. Por enquanto, Máquinas do Tempo continuam sendo um sonho fascinante para filmes de história e ficção científica, mas não impede, claro, que possamos imaginar como isso poderia ter possibilidades futuras. Eu pedi para ele destacar os pontos 1 e na definição clássica de Isaac Newton, o mesmo horário que está aqui na Terra poderia estar na Lua. Só que o Einstein refuta isso e diz que o tempo ele é relativo, ou seja, o tempo ele depende da sua própria posição no espaço. Ou seja, seria algo ainda 1000 vezes mais complicado, porque eu não tinha me lembrado que relatividade, no caso, depende da tua gravidade e da massa dos corpos, ou seja, a Terra ela tem um tanto de massa, então o tempo vai correr mais ou menos devagar dependendo de outros lugares. E aqui ele aborda algumas teorias de velocidade, como quer dizer, gravidade, como no filme Interestelar, onde eles pulam dentro de um buraco negro e vão para uma Terra onde o tempo passa tão devagar que 7 horas naquele mundo é equivalente a... Não, quer dizer, 1 hora naquele mundo, perdão, é equivalente a 7 horas no planeta Terra. E isso faz com que ele perca basicamente toda a vida dele e da filha dele naquele planeta lá. E a velocidade
a questão da velocidade é que quanto mais rápido você é, mais devagar o tempo passa. Percebe que, imagina que um atleta ele começa a correr numa corrida. Então, quando ele chega na linha de chegada, ele está esperando os outros colegas chegarem. Só que ele já chegou lá, ele poderia estar fazendo outras coisas, mas não, ele prefere esperar os colegas chegarem na linha de chegada para receber o prêmio. Percebeu? Quanto mais rápido ele é, mais ele pode aproveitar da vida dele. Então essa é uma teoria bem aceita pela física, que quanto mais rápido você é, mais devagar o tempo passa para você. Por exemplo, você pega um carro e você vai de uma cidade a outra. Você poderia aproveitar bem mais a sua vida do que um cara que vai de cidade a outra a pé, da cidade A para a cidade B a pé. Então você conseguiria ir e voltar várias vezes, inclusive, enquanto essa pessoa ainda está caminhando. Essa é uma teoria que explica por que o tempo nas naves elas podem parecer mais devagar para quem está viajando no espaço do que para nós aqui na Terra. Outra dimensão. O tecido espaço-tempo, né, nada mais é do que tudo junto. O tempo ele é atrelado ao próprio espaço, então ele faz parte dele. É um tecido espaço-tempo. O tecido espaço-tempo se desloca quanto mais massa não é mesmo que se chama a estrela, o planeta tem, mais rápido ele passa, não me engano, mano. Mais rápido, mais devagar ele pode passar. Então é por isso que existe aquela imagem, né, 3D do tecido espaço-tempo se desmanchando enquanto os planetas estão lá. E é por isso também que a Terra ela fica orbitando o Sol. Todos os planetas orbitam o Sol, porque quanto mais massa uma estrela, um planeta tem, mais chances de os outros seguirem ele, né? Então ainda tem isso daí também. Eu não sei se ficou muito claro isso daí que eu falei, mas entenda que quanto mais massa, mais ou menos massa, mais rápido ou mais devagar o tempo vai passar, certo? Manipular o tempo é difícil. Nós não podemos ver os objetos mover-se entre eles. O tempo não tem materialidade, então você não pode pegar o tempo, você não pode ver o tempo. Você não pode conversar com o tempo e perguntar: ei, como é que eu faço para manipular você? Como a própria altura, largura e a profundidade, nós temos que saber por nós mesmos o que nós devemos tomar como verdade a respeito disso e tomar decisões. Só que na questão do tempo, como eu falei, nós não podemos nem ver, nem tocar, nem nada. Basicamente como se não existisse. Você só sabe que basicamente como se não existisse no nosso mundo espacial. Você só sabe que ele existe e é só isso que nós sabemos. Nós sabemos apenas, tomamos apenas teorias dele, mas nós nunca vimos ele acontecendo. Não existe realmente. As leis da física são assimétricas, as do tempo, e eu vou pular algumas partes aqui porque eu estou ficando sem tempo e eu não posso fazer com que ele volte, né? Então esse vídeo vai ficar gravado e eu não consigo fazer com que recuperar essa parte da minha vida. Eu estou apenas gravando, perdendo parte da minha vida, eu não consigo recuperar ela. Eu não consigo voltar no tempo e dizer, eu vou gravar um vídeo novo. Eu teria que deletar esse vídeo e gravar um vídeo novo, mas só que daí essa parte da minha vida, meia hora, vão ser jogadas no lixo. Eu não quero jogar ela no lixo. Seria necessário curvar o tecido espaço-tempo para poder conectar dois pontos na mesma história. Isso envolveria o paradoxo do avô e nós nem conseguimos imaginar o que aconteceria se nós realmente conseguíssemos criar uma máquina do tempo. Então pensa que nós criamos uma máquina do tempo. Depois de ter criado um navigator, né, um navegador com supercomputadores que conseguem determinar a posição, latitude e longitude, a
a altura e a data exata de onde é que você sabe. E percebam que eu digo data, porque nós não conseguimos saber o que o tempo é. Então não posso dizer qual o nome dele. Perceba, eu digo latitude e longitude, que eu sei que é o eixo X, o eixo Z. E a altura, porque eu sei que ele sempre vai partir do ponto zero, ou seja, o eixo Y. Mas eu não sei o que o tempo é. Ele é só um W, ele é só uma reta. Quer dizer, não sei nem se é uma reta, eu não sei o que ele é. Eu só digo que ele é só o tempo, então só tenho a data. Então eu vou dizer que eu vou para uma data específica e só isso. E a partir daí eu vou mandar a energia para a máquina do tempo, que acreditem que ainda é bem impossível, e vocês vão ver por quê, para que ela me mande de volta a alguns anos atrás. Então, essa máquina do tempo vai curvar o meu tempo atual. Ela vai forçar ele parar agora. Tipo, eu vou ficar parando no tempo e ela vai se desdobrar para outra localidade. E a partir daí, o meu futuro vai ser o meu passado. Entenderam? Então, essa dobra no tempo vai ser tão rápida que eu nem vou perceber isso acontecendo. Então, percebam que o meu futuro agora passa a ser no meu passado. Então, se eu fosse para o passado, eu conseguiria ter o meu futuro sendo contado a partir dali. Então, o meu futuro não é mais para frente, como eu digo, eu voltei para o passado, agora o meu futuro está no meu passado. E eu acredito que isso daí pode parecer bem mais louco do que vocês podem imaginar. Isso exigiria energias exóticas que não conseguimos produzir nem manipular. Reversibilidade e segurança dos processos seria uma incógnita. Nós não sabemos o que iria acontecer, nem mesmo se nós viajássemos. Então, bora voltar para a questão da máquina do tempo com o nosso navegador, nossa energia infinita. E acredito que nós precisamos de energia infinita. Já vou explicar a respeito disso. Toneladas e toneladas de combustível para fazer essa viagem acontecer. E já eu explico sobre isso. Conseguimos montar a máquina do tempo com a nossa engenharia, com nossa mecânica e nossa física atual. E nós conseguimos concentrar uma grande quantidade de energia, porque, cara, para viajar no tempo nós precisamos de mas muita energia, talvez a própria energia do planeta Terra, né? Porque nós vamos mudar o nosso percurso no nosso planeta acerca de uma única viagem. Então, toda a energia da Terra será necessária. Então, nós conseguimos voltar no tempo. Mas, e aí? O que aconteceria quando eu saísse da máquina do tempo lá do meu futuro e voltasse para o passado? O que aconteceria quando eu abrisse a porta da máquina do tempo? Será que eu realmente veria o meu passado? Ou não? Será que eu consegui realmente viajar no tempo? Ou será que eu entraria num limbo? Se o navegador não desse um bug e eu não ficasse perdido pelo espaço-tempo, será que realmente eu estaria no meu passado? Nós não sabemos, é uma incógnita. Por essas razões, a natureza do tempo torna incrivelmente difícil de manipular. O tempo não é algo simples, entender como viajá-lo requer não só avanços tecnológicos, mas também uma revolução no nosso entendimento fundamental do universo. Então, aqui vocês podem ler que a engenharia atual não nos permite criar uma máquina do tempo nem se a gente quisesse. E se vocês quiserem pausar o vídeo agora para ler todo esse texto aqui comigo, controle quântico também. Nós teremos que precisar de controle quântico, porque não tem viagem no tempo sem isso aqui, mecânica quântica. Eu não entendo muito de mecânica quântica, nem de equações quânticas, tá? Mas eu queria aprender, realmente é uma parada bem interessante. E energia para a viagem no tempo seria muito, muito, muito complicado, tá ligado? Buracos de minhoca, problemas de velocidade, falta de sensores de instrumentos avançados, sensores de gravidade, controle temporal, seriam basicamente, como é que se chama? Indispensáveis, não dá pra viver sem isso. Simulações limitadas e o tempo multidimensional. Existe uma teoria que diz que o tempo ele não tem apenas uma dimensão, são várias coisas que compõem ele. Ele não é uma coisa só, tá ligado? Ele é diferente do espaço
assim como nós conhecemos, quando você vai para frente, você está apenas indo para frente. Mas quando você tenta viajar através do tempo, nós não sabemos o que acontece. Será que o tempo é igual aquele jogo que eu queria montar? Será que nós estamos sendo essas imagens estão sendo salvas a cada atualização de quadro? E se nós quiséssemos voltar no tempo, nós teríamos que ter várias manipulações, tipo coordenadas de posição, coordenadas de horário, de tempo, de espaço e enfim, tudo apenas para a única dimensão tempo. E a nossa conclusão é que a tecnologia atual não é apenas insuficiente. Vocês podem ver que ele é bem agressivo quanto à teoria de viagem no tempo, né? Não é apenas insuficiente, mas está em um estágio inicial. Mas percebam aqui que ele dá uma luz, né? Não é impossível. Ele não está dizendo que é impossível. Mas nós estamos muito, muito no início de encontrar a resposta. Quando comparado às necessidades teóricas para a viagem no tempo. Para que algo como a máquina do tempo do filme Projeto Almanac fosse possível, precisaríamos de fontes de energia revolucionárias, controle sobre espaço-tempo, nunca imaginados, instrumentos capazes de mapear a física e gravitação quântica e gravitacional. Ainda que fascinante, isso nos lembra que estamos apenas no começo de entender nosso universo e a criação de máquinas do tempo e por ora um sonho de ficção científica. Então, galera, eu queria deixar vocês com esse vídeo especial. Eu sei que não é tão explicado assim em termos científicos, mas é algo que eu gosto pra caramba. Viagem no tempo é uma coisa bem louca. E vocês podem perceber aqui, né, que realmente nós precisaremos de combustível, é, muito combustível, energia infinita, a energia elétrica infinita, né? Porque além da energia infinita, eu acho que ainda iríamos precisar de energia elétrica, algo ainda mais poderosos que as mais poderosas armas nucleares que são criadas. Boas noções de coordenada de espaço e espaço nos três eixos, tanto nos três eixos X, Y e Z, latitude, longitude e a altura, como eu falei, que a gente sempre parte a partir do ponto zero, né, pra gente começar uma nossa viagem sempre a partir do chão, mas quem sabe um dia, quem sabe com uma tecnologia mais avançada nós consigamos fazer a máquina do tempo também se mover no eixo Y, né? Ou seja, nós conseguimos viajar no tempo, mas também em qualquer lugar do universo, né? Por exemplo, eu quero viajar, mas não quero estar aqui na Terra quando eu viajar no tempo. Eu quero estar na Lua. Então eu quero viajar tanto no tempo quanto no espaço. Então, olha, é uma grande força, né? E além disso, nós teremos que ter grandes computadores e uma boa fundamentação de campos quânticos, né? Então você vê que o quão complicado ainda é criar uma máquina do tempo, mas vocês veem que nós estamos no início, né? De como é que, mesmo depois de tantas revoluções acerca da ciência, nós estamos apenas na pontinha de entender o nosso planeta Terra. Então, eu não vou fazer nenhuma finalização especial. Se você quiser, pode curtir esse vídeo. Não se esqueça de, se você gostou, compartilhe com um amigo que também gosta de viagem no tempo e teorias a respeito disso. Não esquece de comentar, por um acaso, se você gostou desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo bem aleatório, em que eu só queria gravar e mostrar pra vocês porque é tão impossível viajar no tempo. Teoricamente é infinitamente impossível, e eu não tô brincando. Talvez esse seja um infinito que nós temos no nosso planeta aqui, né? É infinitamente impossível viajar no tempo, porque nós ainda não temos nem energia infinita. Então é um infinito dentro do outro. E acredite, isso existe, tá? Um infinito dentro do outro. É infinitamente impossível nós viajarmos no tempo. Então é isso. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E não sei se você
E se você quiser se inscrever, se inscreve aí, mas eu não sei se vou continuar produzindo vídeos para esse canal não, porque esse é um vídeo só de demonstração. E eu não vou falar para ativar o sininho, porque não faz diferença nenhuma. Então é isso, talvez a gente se veja nas próximas teorias e até mais.